Boa tarde, quero cumprimentar os iguaçuenses e compartilhar mais uma vez informações importantes no âmbito da Prefeitura em relação ao enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19. Nós temos tomado até o momento medidas do ponto de vista sanitário, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista preventivo, medidas no sentido de fazermos isolamento social. E diariamente a gente tem atualizado essas medidas, tem feito monitoramento dessas medidas. E agora chegou a hora também, não que isso não tenha sido pensado desde o início, mas chegou a hora também da gente anunciar algumas medidas sociais. Para isso nós vamos contar aqui com a participação nesse momento de fala com a comunidade do secretário de Assistência Social, o Elias, e também com a secretária de Direitos Humanos, a Rosa Maria, e nós vamos abordar esse enfrentamento do coronavírus em relação às questões sociais do nosso município, como que nós vamos atuar, como que nós vamos atuar na proteção, com que medidas a Prefeitura está tomando para que essas pessoas realmente possam ser alcançadas nesse momento tão difícil, nesse momento que requer do poder público ações permanentes. Também vamos tratar aqui, vamos tratar sobre medidas do ponto de vista econômico. Está aqui o secretário da Fazenda, Ney Patrício. Nós estamos tomando atitude de suspender a partir agora do início de abril, aliás, suspender para que esses prazos de vencimentos de contas da Prefeitura, de impostos junto à Prefeitura e taxas, o Ney vai explicar isso melhor, mais detalhado, essa suspensão por 90 dias para que as empresas que estão sofrendo muito nesse momento de grande crise, que elas possam realmente compreender que a Prefeitura, dentro do limite legal, a Prefeitura também vai compartilhar com todos essa situação de crise, suspendendo, nós não podemos fazer a isenção, porque isso exige questões legais, mas a suspensão dos prazos de pagamento, para que nós possamos realmente acompanhar esse processo de crise nos próximos 3 meses e assim, em conjunto, nós trabalharmos outras medidas do ponto de vista econômico para que nós possamos enfrentar a crise, sabendo que todos irão sofrer com essa crise. Tanto o empresário quanto o trabalhador, o poder público também, porque a queda de arrecadação ela é fortíssima e é por isso que nós estamos anunciando também medidas de redução de despesas na Prefeitura. A redução de despesa vai desde a redução do salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários na ordem de 20%, imediatamente isso, a partir agora já vale agora a partir do dia 1º de abril, como também nós vamos eliminar muitas gratificações, aliás, gratificações de cargos em comissão, de funções de confiança, ou seja, atingir primeiramente cargos de confiança, atingir secretários, prefeitos, vice-prefeitos, são os primeiros que têm que ser atingidos dentro de medidas que a gente tem que ir monitorando o desenrolar dessa crise e sabendo que nós temos o dever de manter o equilíbrio das contas públicas. E nesse dever nós vamos fazer o que for preciso. Seja o que for preciso, nós vamos fazer. Mas nós não podemos perder o equilíbrio. Foz do Iguaçu é uma cidade que sofreu muito com esse desequilíbrio. Hoje as contas estão equilibradas e nós temos que manter esse equilíbrio. Por isso, precisamos reduzir despesas e a primeira despesa a ser reduzida é exatamente na folha de pagamento, principalmente daqueles que realmente podem ser reduzidos. E outras medidas poderemos tomar em seguida, mas primeiramente essas medidas de redução que vamos encaminhar à Câmara Municipal
já ainda essa semana. Então, eu gostaria que o Ney Patrício abordasse conosco essas questões tributárias de suspensão de impostos e taxas nesses 90 dias. Ok, prefeito, para complementar o que o prefeito de Brasil está falando, em relação a olhando para dentro da prefeitura, o equilíbrio das contas também passará certamente por uma recessão mais profunda. E aí, além de salário e outros custos, nós vamos, especialmente na parte de custeio, terá que ser reduzido. E aí, já fizemos alguns trabalhos junto a alguns secretários de outras pastas para fazer uma redução desses custos de forma que mantenha equilibrada. Não temos assim uma projeção precisa do que pode acontecer daqui a um pouco, da redução de arrecadação, isso é certo. O quanto é que a gente não tem como avaliar, porém, existe uma possibilidade de fazer uma projeção. E essa projeção é bastante significativa, o que pode impactar em diversas ações em que o município terá que enfrentar. A exemplo de investimentos, de repente pode ter que ser cortado. E para o setor privado, que também não vai deixar de perder, e as pessoas, então nós vimos trabalhando há dias para encontrar um caminho para reduzir então a carga tributária do cidadão e do empresário da cidade. Com isso, como o governo federal ainda não soltou medidas mais claras de encurtamento de prazo, nem mesmo de redução de tributos, nos obrigou então a fazer uma suspensão de imediato, conforme o prefeito já falou, dos prazos de pagamento de ISS, de IPTU, de multas e taxas, temporariamente, até que sobrevenha uma medida federal ou que a gente possa avaliar o rumo dessas medidas e a gente possa, então, com mais precisão ou mais próximo disso, tentar encontrar e implantar medidas que possam, então, desafogar, então, um pouco a carga do empresário. Como é que vai funcionar? As multas, o IPTU, que está por vencer até 31 de março, por exemplo, ele fica com o vencimento suspenso. Não impede que o cidadão contribuinte possa pagar. Os parcelamentos, quem tem parcelamento em andamento, que está em dia ou não estando, ele vai ficar suspenso também, temporariamente, no prazo máximo de 90 dias, até que a gente faça a nova avaliação de que procedimento, de que forma vamos fazer para frente. Outras taxas, né? Exemplo, taxa de alvará. Então, é uma contraprestação do serviço imediata, então, certamente, também poderá ser suspensa nesse momento. Os parcelamentos do refis, por exemplo, que estava em dia, quem estava em dia ou não, também fica suspensa até que sobrevenha uma nova medida em função desse estudo que precisa avançar e melhorar nesses aspectos. A outra medida importante, econômica, para o empresariado, também para o contribuinte em geral, é que nós suspendemos todos a cobrança via protesto e também o ajuizamento, desde que não haja risco de prescrição ou dívidas muito antigas que estejam no ápice da prescrição, nós então ficará suspensa fora disso. Até que a gente também, uma nova medida possa sobrevir nesse aspecto da suspensão. Então nós acreditamos que não são medidas assim definitivas, são paliativas, é claro, mas que isso já dá um fôlego, uma luz para o empresário, para o cidadão e também para o contribuinte de forma geral, que precisa conter suas contas daqui para frente. Lembrando aos iguaçuenses que essas medidas praticamente diminuem a quase zero a arrecadação municipal do ponto de vista de receitas próprias aqui do município. Então, é uma queda drástica nessas receitas. Nós sabemos que o momento é dificílimo, sabemos que muitas pessoas não vão conseguir honrar seus compromissos nesse momento, e é momento do município buscar também outras alternativas. Nós estamos trabalhando junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que nós possamos achar medidas de passar pela fase mais aguda da crise. Assim como o empresário vai passar, como o trabalhador vai passar, todos nós iremos passar.
Mas o importante é que nós não iremos deixar de dar a nossa contribuição nesse momento de crise. E a nossa contribuição é exatamente suspendendo, para até que a gente tenha clareza de como vamos encarar o tempo futuro dessa situação econômica que vai ser gerada pela crise da saúde pública no Brasil. Então, eu queria dizer para os iguaçuenses que, além das medidas tributárias, também nós estamos tomando medidas de redução de despesas, porque todo cidadão quer saber o que a prefeitura vai fazer. Nós temos que reduzir despesas, sim, e vamos reduzir despesas. Não só despesa de custeio, não só despesa de investimentos, mas vamos cortar na própria pele. Nós temos que reduzir as contas públicas, as despesas públicas e principalmente aquelas despesas fixas, e reduzindo aonde é possível reduzir. Nós não a queremos atingir aquele pequeno, a pessoa que ganha menos, esse tem que ser mais protegido, porque nesse momento que esse não tenha quem socorrer. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, para que possamos manter o equilíbrio das despesas e receitas do nosso município. Eu queria também dizer, até convidar aqui a Rosa, que é a secretária de Direitos Humanos, e o Elias. Em seguida, né, eu acho que vamos responder algumas questões, se vier da comunidade. Mas eu gostaria de chamá-los aqui para que a gente possa responder algumas questões sociais. Prefeito, eu só queria fazer um complemento em relação às receitas de transferências do governo federal e estadual, que também nós temos muitas incertezas. Não temos ainda nem projeções de quanto esses repasses federais, a exemplo para a educação, para as verbas vinculadas, se essas verbas viriam no mesmo tamanho, o quanto, né? Até porque essa crise que nós estamos vivendo é no país inteiro, e o governo federal também vai sofrer com isso, e certamente os repasses para os municípios e estados também certamente estarão sendo prejudicados. A exemplo do fundo do ICMS estadual que repassa ao município, também nós estamos prevendo queda. E essa queda também impacta no nosso município diretamente. Então, todo cuidado agora, todo planejamento que a gente está tentando fazer diante de algumas incertezas, e várias incertezas, fica muito difícil, nesse momento, então, tomar uma atitude, por isso que, em conjunto com o prefeito, nós estamos tomando essa decisão de fazer a suspensão dos prazos, pelo menos nesse primeiro momento. Ok, então nós vamos chamar aqui o Elias e a Rosa, que nós vamos também informar a população que há uma grande preocupação em relação às pessoas mas que vivem numa situação de maior vulnerabilidade, as pessoas que têm uma dependência de renda, de bolsas ou mesmo de transferência de renda, e é importante que a gente possa fazer essa mobilização social, que a gente possa colocar a mão governamental para apoiar também essas famílias que estão buscando o apoio, e tem crescido isso diariamente em Foz do Iguaçu, e por isso que nós estamos trabalhando também nessa área social, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos e com a Secretaria de Assistência Social, né, Rosa? Então, a Rosa é a secretária de Direitos Humanos e está acompanhando essa situação social juntamente com a Secretaria de Assistência. Vou chamar o Elias. Chamar o Elias aqui, que é o secretário de Assistência Social, que vai relatar para os iguaçuenses exatamente que medidas nós estamos tomando em termos de proteção a essas famílias mais necessitadas. Boa noite a todas e todos. Desde a semana passada, a gente iniciou um processo já agilizando e procurando de imediato buscar ofertar toda a atenção e proteção necessária a essas famílias. Uma primeira medida tomada foi em relação às crianças do CEMEIS, das nossas escolas municipais, né? O prefeito Chico determinou que nós continuássemos ofertando alimentação.
né? Isso é um processo que por vezes é demorado, mas nós conseguimos agilizar e essas crianças começam a partir de amanhã a receber as cestas básicas, né, de acordo com o seu local de estudo. É preciso só alertar a população. Quem vai fazer o chamamento para o dia e a hora que essa criança de família, que tem cadastro único, que recebe o Bolsa Família, é a escola. Então, de repente, você pode dizer, olha, mas não me ligaram para ir amanhã. Pode ser que não liguem mesmo. Pode ser que liguem na quinta, no sábado, pode ser que liguem na segunda para ir na terça. É assim, o processo gradual, justamente, nós vamos ofertar a proteção, a segurança alimentar, mas, né, trabalhar de um modo que não crie alimentações, que não crie aglomerações nos espaços escolares. Então, aguardar a ligação do CEMEI, aguardar a ligação da escola. Você, pai, mãe, você que conhece uma criança que está na escola, na educação infantil, que está no CEMEI, né? A escola vai ligar e vai dizer, é amanhã o seu dia, em tal horário, para vir. Esse é um mecanismo imediato de proteção às famílias e às crianças da situação de vulnerabilidade social, com cadastro único e com Bolsa Família, né? E recebem o Bolsa Família. Mas muitos podem perguntar, e as demais famílias? Para as demais famílias, também na semana passada, nós sexta-feira terminamos a documentação, encaminhamos para o Compra já ontem e estamos fazendo uma licitação em regime emergencial para aquisição de 30 mil cestas básicas do município de Foz do Iguaçu, que vão atender as demais famílias deste público prioritário, né? É preciso dizer, a compra de 30 mil cestas básicas não se faz de um dia para o outro, né? Nós temos, embora estejamos vivendo uma situação de um regime emergencial por conta da pandemia do Covid-19, nós temos que seguir todos os trâmites legais para garantir a lisura, garantir o bom uso do dinheiro público, e na medida em que essas compras se concretizar e as entregas começarem a chegar, nós vamos começar a chamar esse público prioritário para ir fazendo a retirada. Também com esse cuidado de respeitar as regras de não aglomeração e garantir que toda a população seja atendida. Não adianta nada nós criarmos um esquema, distribuirmos, né, por um lado oferece um tipo de proteção e por outro lado coloca a população em risco. Então, população, fique atenta, somente a ligação das escolas e dos CEMEIs nesse primeiro momento. Os outros grupos, nós vamos estar avisando, né, cada grupo, idosos, pessoas com deficiência, demais famílias em situação de vulnerabilidade. Os CRAS estão funcionando em regime de atendimento emergencial, das 8 às 12, né, para atender quem? Para atender por telefone, estão abertos, mas o agendamento do atendimento se faz por telefone, aqueles que ainda não têm cadastro único. As famílias que já têm cadastro único, que precisava atualizar o cadastro, que recebeu no último contra-cheque pedindo para comparecer o CRAS, não precisa comparecer. O Ministério da Cidadania suspendeu por 120 dias todos os processos de atualização do cadastro único, todos os processos de bloqueio, todos os processos de suspensão. Então, vocês não precisam ir ao CRAS para fazer essa atualização, para não criar aglomerações, e o agendamento de quem não tem o cadastro, de quem nunca precisou, que nesse momento precisa fazer o cadastro, porque se acabou por ficar numa situação de vulnerabilidade, esse agendamento está sendo feito por telefone. Uma outra medida importante que o município tomou foi de não suspender os nossos termos de colaboração e os convênios com as entidades da rede complementar que ofertam diversos serviços socioassistenciais em parceria com a prefeitura. Para quê? Para promover segurança com as instituições, promover segurança aos trabalhadores dessas instituições, respeitando a necessidade de isolamento neste momento, naqueles públicos do serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, mas também garantia de continuidade dos serviços mais complexos, como, por exemplo, o atendimento no lar dos velhinhos, o atendimento nas casas-lares, das situações de acolhimento institucional. Nós estamos agindo com muita responsabilidade. Quero também fazer aqui um outro esclarecimento, diante de notícias vinculadas ontem
por parte do governo federal, da transferência de 2 bilhões para os recursos da assistência social. Com muita tranquilidade eu posso dizer isso, porque é uma situação que o prefeito Chico Brasileiro tem acompanhado de perto. Esses 2 bilhões anunciados pelo governo federal pela assistência social para o Brasil inteiro não são recursos novos, são recursos que tinham sido suspensos no ano passado, né? E que nós estávamos lutando para a recomposição. Então agora eles recompõem o orçamento, mas não é dinheiro novo, é um dinheiro para a gente usar no que já estava previsto e que nós corríamos risco de ter que interromper, que os casos não viessem. A Frente Nacional de Prefeitos nos ajudou muito nesse processo, né? Então, só para fazer esse esclarecimento, porque já nos perguntaram hoje quando que esse recurso novo chega, no que vai ser aplicado. Ele vai ser aplicado o que nós tínhamos planejado já, mas, né, encaminhando agora para as ações emergenciais de proteção do coronavírus para garantir segurança à população. É importante que a gente trabalhe no âmbito da política de assistência social, que é o SUAS, e também a gente trabalhe nessa mobilização social, né, Rosa? É essa mobilização que a gente precisa fazer, entendendo que muita gente em Foz do Iguaçu vai precisar de todos nós, né? Boa noite a todas e todos. Na verdade, assim, a gente sabe do empenho do governo, né, com tudo isso que o Elias trouxe, essas compras das cestas básicas, mas nós temos uma realidade muito difícil na nossa cidade. Nós temos muitas pessoas que vivem numa situação de muita necessidade. E como a gente não tem como prever se essa situação vai, né, durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente precisa do apoio da sociedade. Então, hoje nós tivemos uma reunião, nos reunimos com um grupo de secretários e secretárias para pensarmos uma estratégia, organizarmos uma campanha de mobilização da sociedade para que a gente consiga arrecadar alimentos para que a gente possa doar para essas famílias. Então, a gente está nesse processo de organização. Já contactamos com todos os supermercados, então muito provavelmente amanhã a gente vai estar fazendo uma ampla divulgação de como essa campanha se dará, nos mercados onde as pessoas podem comprar, o local onde isso vai ser recebido para ser armazenado com segurança. Essas famílias que irão receber são famílias cadastradas no Cadastro Único, que nós temos, né, conhecimento de onde elas estão em cada território do nosso município. E também tivemos uma reunião agora, no final da tarde, com o bispo diocesano, onde nós propusemos fazer uma parceria com a Caritas para que a gente possa abrir uma conta, né, onde as pessoas possam doar, para que esse dinheiro seja revertido em alimento e material de limpeza, para a gente também fazer essa doação para essas comunidades. Porque é importante que a sociedade saiba, nós hoje temos cerca de 30 mil famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, cadastradas no Cadastro Único da Assistência Social. E a tendência é que isso aumente, porque agora as pessoas vão ficar sem renda, né? E a alimentação é um direito humano fundamental que a gente precisa garantir. Por isso a gente está com essa ampla campanha que a gente vai lançar. É um movimento organizado do governo com a sociedade civil. Nós queremos fazer da forma mais transparente possível. Por isso nós procuramos uma entidade séria, reconhecida, e a gente vai organizar um conselho para administrar e dar toda a transparência ao processo, porque nós queremos fazer com que aquilo que seja doado chegue para as famílias e que as pessoas, a sociedade, possa acompanhar isso da maneira mais transparente possível. Nós precisamos desse apoio nesse momento. Então, gente, são ações do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista social. O social nós sabemos, né? O governo tem que colocar a mão, mas todos nós, enquanto sociedade, precisamos também colocar a mão, porque o problema é de todos nós. E se nós não enfrentarmos esse problema social, nós vamos ter aí uma cidade onde irmãos e irmãs estarão numa situação de risco muito maior. Então é muito importante essa mobilização, esse apoio da sociedade,
para que juntos possamos passar por essa crise e, repito, passar por uma crise e sairmos fortalecidos. Foz do Iguaçu vai dar um grande exemplo do que é sair fortalecido de uma crise. Por isso, pedimos a união de todos, a participação de todos nessa grande campanha. Queria agradecer a Rosa, agradecer o Elias, e nós vamos agora tratar de algumas questões também de saúde, até algumas perguntas, né, Rodrigo? Mas é importante que nós possamos informar a população ainda nessa questão social, que a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Direitos Humanos, também já monitora a necessidade de uma intervenção, de uma ação mais proativa, no sentido de apoiar as pessoas que, por acaso, venham confirmar o positivo no coronavírus, confirmar, claro, positivo, o coronavírus, mas pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade, pessoas que vivem em áreas realmente de condições sanitárias difíceis. Então, essas pessoas, ao confirmar, nós estamos buscando um local específico em Foz do Iguaçu, estamos em tratativas adiantadas com o hotel da cidade, para que essas pessoas tenham um isolamento específico, porque senão esse isolamento em casa poderá estar contaminando outras pessoas. Então nós estamos trabalhando isso, só que eu quero compartilhar com os iguaçuenses, que nós só iremos adotar essa medida quando nós tivermos o teste mais rápido. Hoje, as pessoas que são testadas, o teste que é feito, é colhido o material, é encaminhado a Curitiba e nós estamos esperando resultados aí em torno de 10 dias. Desde 16 de março não sai nenhum resultado. Pois é, então nós não podemos, Bobato, colocar pessoas sem ter a certeza colocar pessoas no mesmo local, no mesmo espaço, sem saber se ela tem ou não a resposta positiva ao Covid-19. Então, à medida que os testes cheguem em Foz do Iguaçu, que seja feito por laboratório em Foz do Iguaçu e seja rápido, aí sim a gente vai adotar essas medidas, porque é essencial que a gente consiga fazer resultados mais rápidos. Mas isso não depende da Prefeitura, não depende de Foz do Iguaçu. Estamos tentando que um laboratório da nossa cidade consiga se habilitar junto à Anvisa para poder fazer exames em nossa cidade, o que não existe até o momento. Então, essas são as medidas que serão tomadas do ponto de vista também de proteção dessas comunidades mais vulneráveis, para que a gente possa ter também uma medida protetiva no sentido de evitar a disseminação em comunidades mais vulneráveis. Agora, Bobato, é importante para a gente até finalizar essas informações de hoje e tirar algumas dúvidas, é importante a gente mostrar à população que hoje saiu mais um boletim do Estado, confirma que Foz do Iguaçu tem 4 casos, continua com os 4 casos, mas não significa que nós tenhamos apenas 4 casos, porque tem vários casos em investigação. No boletim oficial do Estado tem 107 casos em investigação. Muita gente pode perguntar, mas isso é muito? É muito. É muito como é muito em Londrina, como é muito em Curitiba, como é muito em Cascavel, que também está na mesma proporção. Se nós fizermos uma proporção população e número de casos em investigação, nós estamos na média de Cascavel, de Curitiba, de Londrina, de todos os municípios grandes do Paraná. Então, isso é importante esclarecer, porque as pessoas às vezes enxergam o número, a Foz tem o número oficial 107, é claro que já tem mais casos, toda hora está sendo feito novos exames, mas vai atualizando a cada momento, né, Bobato? Mas o número oficial, vamos trabalhar com os números oficiais, 107 divulgado hoje em investigação, 4
confirmados, que é o número de antes de ontem, né? E acho que tem descartados. Mais 5 descartados. Mais 5 que foram descartados. Mas eu quero compartilhar essa segurança da transparência dos dados. Foz do Iguaçu vai divulgar diariamente o número de casos em investigação, de casos confirmados e de casos descartados, né, Lobato? Dá sempre uma diferença do número, boa noite a todos e todas. Dá sempre uma diferença dos números entre a divulgação oficial e o número nosso, porque nós encaminhamos um número, o Estado avalia e só lança um dia posterior ao nosso tempo aqui, então dá uma diferença. E só lembrando, isso que o prefeito estava falando, todas essas cidades do Paraná estão com mais de 100 casos suspeitos. Isso significa que o Estado que centraliza todos os exames está fazendo num único local em Curitiba todos os exames do Estado do Paraná. Desde o dia 17, o último dia de caso suspeito que foi feito exames para Foz do Iguaçu foi dia 16 de março. Ou seja, de lá para cá nós estamos com a defasagem de, hoje é dia 24, nós estamos com a defasagem de 12 dias. Não, 8 dias. De resultado de exames. 8 dias, né? 16 para 24, 8 dias. 8 dias. 8 dias. 16 para 24, a matemática também, o tempo já vai fazendo essas coisas conosco. Agora, a boa notícia, prefeito, é que nós estamos em fase final de credenciar o Laboratório de Medicina Tropical da Itaipu Nacional, que funciona ali na Vila A, que se preparou e se organizou para fazer o teste em 12 horas. Então, se nós conseguirmos a habilitação junto ao Laboratório Central do Estado e a Anvisa, a Vigilância Sanitária liberou o laboratório hoje, nós estamos no processo final aí de conseguir encaminhar o credenciamento desse laboratório, que poderá nos ajudar muito, fazer com que os processos sejam muito mais rápidos e cuidar somente de Foz do Iguaçu e da regional. Exatamente. Todo o esforço da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, está sendo feito do ponto de vista assistencial, né? De termos leitos de UTI, de termos equipe médicas, é um batalhão de pessoas trabalhando para proteger o cidadão de Foz do Iguaçu, o cidadão e a cidadã. Agora, essa questão dos exames hoje é uma questão central e urgente, porque a demora dos exames também nós ficarmos trabalhando sem saber quantos realmente casos nós temos confirmados e como nós trabalharmos para as ações que devem ser feitas em cima desses casos confirmados. Mas é importante lembrar uma coisa: todos os casos que são colocados como suspeitos, que estão sendo investigados, têm um monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Epidemiológica, que todos os dias monitoram essas pessoas com contato telefônico, com informações e recebendo também informações das pessoas que estão nessa lista. Isso é importante para que a gente não possa perder o controle dessas pessoas, mas nós vamos continuar trabalhando para que tenhamos exames mais rápidos. E isso não depende de Foz. Se fosse por Foz, nós já teríamos esses exames aqui, mas dependemos dessas tratativas com a habilitação de laboratórios em nosso município. Perfeito. A partir de amanhã, além do monitoramento feito pela Vigilância Epidemiológica, nós teremos uma equipe de fiscalização in loco do cumprimento dessas quarentenas pelos pacientes suspeitos. Exatamente. Então, a partir de amanhã, vários receberão visitas para conferir se realmente eles estão cumprindo a quarentena, porque isso é muito sério, gente. Não adianta a gente fazer todo o esforço que o município está fazendo se o paciente que for enquadrado como suspeito não cumprir a quarentena. Não adianta ficar, não tem o resultado oficial. Independente do resultado oficial, você tem que cumprir a sua quarentena, tem que cumprir os 14 dias de isolamento domiciliar. Se cada um cumprir e fizer a sua parte, nós não teremos nenhum caso grave em Foz do Iguaçu. Digam. Rodrigo, tem alguma coisa aí? Temos algumas perguntas já, prefeito. A Vanes pergunta sobre os remédios controlados. Ela diz que o marido dela toma e quer saber como faz para pegar agora. A farmácia está funcionando. A farmácia está funcionando normal. Os remédios estão autorizados, os remédios controlados. A receita vale por 60 dias. Por 60 dias. Só preciso, o que nós estamos pedindo é para que, se for idoso, que ele não vá à farmácia. Que vá um parente, um familiar, um amigo, que se levando o documento pessoal de quem vai comprar o medicamento, de quem vai
pegar o medicamento e mais o documento, pelo menos o RG, de quem é o paciente, esse medicamento será entregue para qualquer pessoa que estiver ajudando o idoso. Muitas críticas, muitos comentários a respeito de pessoas usando o Gramadão da Vilar, a Avenida Paraná e a Avenida Safira para caminhadas e passeios. Gente, é importante. Nós estamos num momento de isolamento, mas em nenhum momento foi proibido que a caminhada seja feita com responsabilidade. Ou seja, não é agrupar pessoas, não podemos defender e não vamos tolerar que se faça agrupamento de pessoas para jogar, para fazer jogos, seja de futebol, seja de vôlei, seja de qualquer modalidade esportiva. Isso não deve ser. Agora, uma caminhada isolada e uma caminhada responsável, isso em nenhum momento foi proibido. Não podemos permitir aglomeração de pessoas. Isso tem que ficar muito claro, porque também virou uma certa caça às pessoas. Parece que o fato da pessoa estar na rua já está cometendo algo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não está proibido que as pessoas façam uma caminhada. Agora, uma caminhada sem fluxo de pessoas, sem aglomeração de pessoas. As pessoas também perguntando a respeito da aglomeração nos mercados, prefeito. Já foi conversado com eles? Foi conversado. Alguns mercados adotaram medidas importantíssimas. Tem mercados que estão controlando a distância entre pessoas com 2 metros. A vigilância e também a Secretaria da Fazenda, através dos fiscais, estão visitando os mercados, orientando e também punindo. É importante dizer, nós já tivemos várias abordagens e várias punições. Diariamente é feito um relatório de punições àqueles que não estão seguindo as regras. Então o mercado continua funcionando, porém tem normas internas de distanciamento e também normas de higiene que têm que ser seguidas. Prefeito, muitas dúvidas também, muitos comentários a respeito das lotéricas fecharem amanhã. Existe essa recomendação por parte da Prefeitura? Não existe nenhum decreto da Prefeitura em relação às lotéricas. As lotéricas, assim como caixas eletrônicos, são exatamente esses locais. A lotérica é onde um cidadão pode receber até o Bolsa Família, não é, Elias? Sim. Então, se a gente fecha uma lotérica, a gente está fechando também as condições da pessoa mais simples e receber o seu recurso. Então, lembrar que lotérica não é só para jogo. Lotérica hoje funciona como um espaço para que as pessoas possam resolver seus problemas de ordem financeira. Já que os bancos estão fechados, o que as lotéricas têm que fazer é a distância na fila. Se a gente for observar, a nossa fiscalização filmou alguns locais de filas com a distância certa. Alguém orientando. Cada 2 metros, as pessoas têm que ficar numa distância de 2 metros para que isso não venha a gerar risco de transmissão. Bobato, nós tivemos recentemente um caso nacional do principal infectologista de São Paulo contaminado com o coronavírus. As pessoas estão em dúvidas com relação aos cuidados que os profissionais de saúde em Foz do Iguaçu estão recebendo. Estão recebendo o cuidado adequado, estão sendo orientados o tempo inteiro. Agora, é claro, o profissional de saúde é o mais exposto. Não tem como ser diferente. O profissional de saúde é o mais exposto, ele sabe desse risco e nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que essa exposição seja a menor possível. E com relação aos EPIs, eles estão todos em ordem? Falta alguma coisa em Foz? Não, nós estamos com um problema muito sério com máscara no Brasil inteiro, não tem mais produção de máscara, falta fornecedor para EPI. Estamos tomando providências hoje com empresários da cidade que estão implantando fábrica de máscara em Foz e espero que até amanhã nós já consigamos resolver isso. Nós temos estoque ainda por pelo menos mais uma semana. Existe uma previsão, bastante perguntas a respeito do laboratório que o prefeito anunciou agora, da questão dos exames em Foz. Existe uma previsão, prefeito?
Nós estamos trabalhando isso de uma forma também com muita cautela, porque nós estamos trabalhando. Pode ser que a gente consiga isso em 2 dias, em 3 dias, mas nós estamos trabalhando como foco hoje principal habilitar um laboratório em Foz do Iguaçu que consiga fazer esses exames. Isso não depende de Foz, depende do Laboratório Central do Estado do Paraná, que tem que fazer uma habilitação. O município apenas acompanha, monitora e faz a avaliação inicial aqui. Mas isso está em trâmite e nós temos esperança que isso seja resolvido aí nas próximas 48 horas. Temos esperança, porém não podemos garantir, mas esse é o nosso foco principal. Tendo exames, tendo resultados, nós vamos conseguir realmente monitorar, como outros países fizeram. Testar, testar e testar. Quanto mais testar, a gente vai saber exatamente o potencial de transmissão que nós estamos tendo aqui na nossa cidade. Bobato, tem alguém grave internado com coronavírus hoje? Chegou um paciente hoje no Hospital Municipal em quadro grave, mas ainda não está confirmado se é com coronavírus. Ele Isso está é com muito o pulmão importante. infectado, causa um problema respiratório, mas ainda não está confirmado o quadro de coronavírus. Isso é muito importante, gente, que a gente nunca se precipite, porque tem um quadro parecido com o coronavírus. O ano passado, nós tivemos várias mortes em Foz do Iguaçu por gripe, pela influenza. Então, significa nem tudo que é problema respiratório pode ser classificado como coronavírus. Nós temos diversas doenças respiratórias que podem acometer um paciente, levar à gravidade e levar a óbito. Então, não é porque tem um paciente grave ou alguém viu um paciente grave que a gente já começa a espalhar dizendo, olha, tem um paciente grave. Isso tudo tem que ser investigado. Tudo tem que ser investigado. A única certeza que nós queremos passar para a população, tudo nós vamos agir com toda a transparência. Nada será escondido. Então, aqui nós estamos diariamente dando informações, seja o que for, da forma que acontecer, a nossa comunidade será informada. E, prefeito, vale lembrar que diariamente tem pacientes graves com problemas respiratórios que transitam pela UPA, pelo Hospital Municipal, rotineiramente. Esse caso de hoje é mais um paciente, a princípio, nesse quadro, estão tratando com devido cuidado, porque ele está com o pulmão realmente numa situação agravada, mas nada indica ainda que seja coronavírus. Prefeito, muitas dúvidas ainda com relação ao IPVA, tarifa de água e tarifa de luz. Tarifa de água, o governo do estado lançou agora à tarde um decreto suspendendo por 90 dias tarifa de água para a faixa de renda. Tem uma faixa de renda que o governo do estado estabeleceu. Eu não quero aqui anunciar exatamente, porque essa é uma medida recente agora, que saiu agora há pouco do governo do estado, mas para baixa renda. Já é muito importante isso, e suspendendo o corte de água, de luz também para essa faixa de renda. Então é importante a gente vai anunciar isso aí nos nossos canais aqui da prefeitura, sei que a imprensa também vai divulgar isso, então, mas houve uma medida por parte do governo do estado agora à tarde em relação ao corte de água e de luz, principalmente para baixa renda. Mas IPVA, gente, também é algo que a gente depende, não existe, a prefeitura não pode de forma alguma anunciar nada sobre impostos que não é da competência da prefeitura. IPVA não é competência da prefeitura, portanto nós não podemos administrar nada nessa área desse tipo de imposto. Mais alguma coisa importante aqui, prefeito? As pessoas ficaram um pouco em dúvida com relação ao seu esclarecimento de poder fazer uma caminhada. A recomendação é para que as pessoas não se aglomerem, então. Não se aglomerem. Nós não temos orientação, nós não concordamos e não estamos permitindo que se use os parques
principalmente os parquinhos infantil, as academias a céu aberto. Agora, em nenhum momento foi proibido uma caminhada. E é bom deixar a caminhada sem aglomeração. Sem aglomeração. Uma pessoa caminhando ou um casal caminhando com uma certa distância, né? Sempre se preocupar com isso, não andar grupos caminhando. Grupos caminhando não pode. Grupos em bike não pode. Grupos em qualquer grupo, qualquer aglomeração está proibido. Agora, nós não podemos impedir uma pessoa andar de bike. Nós não podemos uma pessoa de fazer sua caminhada, desde que não faça aglomeração. Gente, se você for caminhar e naquele local tiver aglomeração de gente, vá para outro lugar onde tem menos gente. Caminhada você pode fazer em qualquer calçado, não precisa ser necessariamente numa pista de caminhada. E outra situação, o principal motivo de não utilizar os parques, as academias a céu aberto e os brinquedos é porque se tiver alguém transmitindo o vírus e que tocou no equipamento, o vírus estará lá, a pessoa toca no equipamento e acaba sendo contaminada com o vírus. Bobato, um outro comentário aqui é que se a pessoa chega mal hoje, vai esperar o resultado do exame daqui 10 dias, ela vai morrer. A pessoa não fica esperando o resultado do exame sem tratamento, né? O tratamento é feito, imediatamente a pessoa é tratada como se ela tivesse com o caso confirmado. Ela é tratada como se tivesse o caso confirmado de coronavírus. Tanto que o isolamento é feito nesse sentido, todo o processo é feito como se tivesse confirmado. O exame vai descartar ou confirmar. Se o exame descartar, tudo bem, a pessoa sai do isolamento e interrompe se o processo estava sendo feito. Se o exame confirmar, ela vai manter o isolamento, a quarentena, até concluir todo o tempo necessário. Perfeito. Uma das principais dúvidas que resta ainda com relação aos decretos é com relação à construção civil. A construção civil tem um decreto do Estado do Paraná que permite que esse setor possa ficar funcionando. Então, nós fizemos um comparativo entre o decreto municipal, o decreto estadual e também a lei federal que foi adotada pelo governo federal. Então, o município não pode se sobrepor ao Estado, nem o Estado se sobrepor à União. E nós vamos respeitar essa hierarquia. Então, a hierarquia diz que no decreto estadual, que a construção civil é diferente do varejo da construção civil. Mas, digamos, uma empresa que está construindo uma obra, ela não está determinado por decreto estadual a sua paralisação. Continua funcionando, de acordo com o decreto estadual. Portanto, nós atualizamos esse decreto para não ficar sobreposição em nada do município contra nada do Estado. Até porque nós temos respeitado muito isso. Aeroporto é federal. O município não pode legislar e não pode interferir. Nós podemos sugerir, mas não podemos interferir. Nós não podemos intervir em rodovias. Nós não podemos intervir em algo que é federal ou estadual. Nós temos que agir dentro da nossa competência. Isso é importante deixar bem claro e jamais um prefeito pode se sobrepor a um governador, nem um governador ao presidente da República. Isso é importante que a gente siga esses passos dentro da norma democrática para que a gente possa enfrentar essa situação sem nenhum sobressalto institucional. O Marcelo Oliveira pergunta aqui se o senhor vai diminuir o salário dos vereadores. Bom, isso não é competência da prefeitura. Isso é exclusivamente do Poder Legislativo. Eu não posso responder pela Câmara Municipal, tem independência dos poderes e cada poder responde da sua forma. Então, eu não posso responder por outro poder, eu respondo pelo Poder Executivo e as medidas do Poder Executivo estão sendo tomadas. O pessoal fez um apontamento bem interessante aqui, prefeito, da diferença de isolamento social e prisão domiciliar, que eu acho que responde bem a questão da caminhada. Exatamente. É importante que, mesmo em casa, o cidadão possa fazer algum exercício. É importante, se ele for fazer sua caminhada, fazer uma caminhada responsável.
tudo que for fazer, faça de uma forma responsável. Lembrando que a gente precisa principalmente proteger os idosos, que é a camada mais vulnerável, e a gente precisa entender que o Brasil realmente vive um momento, os dados apontam, hoje saiu mais um boletim, o estado de São Paulo já tem 40 óbitos no estado de São Paulo, a taxa, a proporção de número de casos confirmados para número de óbitos em São Paulo é uma proporção de 5, 4,9, é uma proporção muito alta. Isso significa que realmente o Brasil, nós estamos vivendo um momento de muita preocupação, de gravidade, e que todos nós precisamos agir. Por isso, essas medidas que estão sendo tomadas, elas são medidas exatamente para a gente fazer a contenção agora e daqui a pouco a gente poder sair mais rápido desse processo de crise sem um agravamento ou um colapso do sistema de saúde. É isso que estamos trabalhando e por isso a gente pede a colaboração de cada um, de cada uma, para que a gente use de forma organizada o sistema de saúde. Não vá diretamente a um posto de saúde, não vá diretamente a uma UPA ou ao hospital. Ligue através do plantão coronavírus. Através do plantão, a equipe técnica vai dizer, olha, o teu caso é um caso que vai ter que ser avaliado aqui no hospital. Sendo avaliado, tem uma triagem no hospital municipal, não no hospital em si, na parte de trás, onde era o centro de especialidades médicas. Essa triagem vai definir, esse paciente tem que ir para casa e ficar isolado, esse paciente tem que ficar aqui no hospital em observação, ou esse paciente tem que ficar já no internamento em situação de maior gravidade. Ou seja, só a equipe de triagem, que é uma equipe preparada, com médicos, com enfermeiros, com toda uma equipe técnica e auxiliares e técnicos, é que vão realmente fazer essa confirmação e a definição da conduta que tem que ser dada ao paciente. Prefeito, eu acredito que essas sejam as principais perguntas de hoje. Então eu agradeço a todos, hoje um pouco mais de tempo aqui para esclarecermos muitos assuntos, mas dizer que a Prefeitura está trabalhando nessas 3 frentes. A frente sanitária, a frente das medidas de contenção, que vamos continuar monitorando e trabalhando, a frente importante, que é a frente social, através da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Direitos Humanos, fazendo toda uma articulação com as forças vivas da nossa sociedade para a gente enfrentar esse momento, e também a frente tributária, através da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Administração, com medidas tributárias e também com medidas de contenção, de redução de despesas, para que nós possamos enfrentar essa grave crise, que não é só sanitária, é uma crise econômica, e que nós temos que ter muita paciência, muita tranquilidade, muita harmonia, muita união, para nós vencermos esse momento. Um abraço a todos, boa noite, e sempre estaremos atualizando as informações aqui, através desse canal da Prefeitura. Boa noite.